Você já deve ter ouvido a frase: os fins justificam os meios. Essa frase foi proferida pelo poeta romano Ovídio, mas tem como crédito ao filósofo e historiador Nicolau Maquiavel. Essa frase é um verdadeiro manual para os governantes e aqueles que têm a lei como ápice de tudo. Um bom dia para você que nos acompanha. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Hoje chegamos no 6º capítulo do livro de Lucas. E aqui temos um exemplo clássico desta condição, dessa frase que eu falei há pouco. Pela tradição legalista judaica, havia 39 categorias de atividades proibidas para um sábado. Os doutores da lei diziam que tais tarefas foram aquelas realizadas durante a construção do tabernáculo, conforme está lá em Êxodo 25. A colheita era uma delas, e os doutores da lei iam mais longe, criando diferentes métodos de colheita. Um dos métodos era esfregar os grãos nas mãos. Era um sábado, Jesus passou pela seara e seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e comendo. Isso gerou revolta total entre os fariseus. Eles nem se importavam com a cura ou com quem era curado ou se havia nisso algo de Deus. Eles somente viam as suas regras e costumes. Os fariseus achavam que o sistema legal era o suficiente para tudo. Eles tinham todas as respostas. Eles não aceitavam Jesus, pois ele não se encaixava na tradição. Aqui um belo exemplo. Não fique pensando que sua igreja tem todas as respostas. Não existe uma capaz de conter Jesus Cristo completamente. Jesus é muito maior do que qualquer lei, ou uso ou costume. Jesus então cita o exemplo de Davi, que teve fome e comeu os pães consagrados da preposição, juntamente com seus soldados. A alegação de Jesus não era para que os fariseus deixassem a lei de lado, mas que praticassem a verdadeira intenção, que era de praticar boas obras. Para os fariseus, até fazer o bem no sábado ou mesmo salvar uma vida era pecado. Se hoje você pesquisar as regras do sabá, verá que tudo é suspenso em nome da vida. Para os fariseus, não. Já no versículo 12 em diante, Jesus escolhe 12 dos seus apóstolos, ou seja, os mensageiros. Interessante que ele foi orar primeiro, nos dando uma grande lição. Certifique-se de que todas as suas decisões sejam apresentadas a Deus em oração. Lucas então escreve sobre as bem-aventuranças. Jesus estava numa planície e uma grande multidão o seguia. Porém, muitos seguiam a Jesus como se ele fosse uma espécie de mágico ou até mesmo uma simbologia de sorte. Eles não estavam querendo o perdão dos seus pecados, mas queriam ver milagres sobrenaturais. E você? Como você enxerga Deus em sua vida? Um mago que está pronto para mudar as coisas? Saiba que Deus não pode ser controlado por você e nem por mim. Nós é que devemos nos colocar sob o seu controle. As bem-aventuranças proferidas por Jesus contêm os elementos essenciais de seu ensino a respeito do reino de Deus. É um sermão um pouco mais curto do que o Sermão da Montanha. E ela diz assim: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza aqui não é a pobreza econômica, está referida à pobreza de espírito. Existem muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Bem-aventurados os que têm fome, porque sereis fartos. Eles percebem as suas necessidades e buscam a Deus. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é vez de rir. Muitos estão chorando pelo mal que há no mundo, mas encontrarão a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Aqui devemos atentar que sofrimento não é sinal de bênçãos. Todos nós sofremos, mas o sofrimento por conta do Evangelho de Cristo é que nos dá galardão. A partir daí vem os ais. Jesus deixa um recado para aqueles que estão vivendo neste mundo de maneira displicente.
Esses ais estão relacionados às bem-aventuranças que nós falamos agora. Ai dos ricos. Não existe nenhum problema em ser rico, eu já falei isso aqui antes. Mas cuidado para que a riqueza não seja a sua única bênção. Ela não é suficiente para te dar a vida eterna. Ai dos fartos. O amor à riqueza não deve ser um empecilho para praticar a generosidade. Ai de vós que agora rides. Jesus não condena os ricos. O mestre alerta que o sofrimento será o destino daqueles que valorizam mais as riquezas terrenas do que as espirituais. Rides e lamentareis e chorareis. Ai daqueles quando todos falarem bem de vós. Naquele tempo, e hoje também, havia muitos falsos profetas que falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Cuidado, meus amigos, pois aqueles que buscam popularidade em vez da verdade divina sofrerão muitas tristezas. Jesus ainda nos ensina que devemos amar nossos inimigos. Aí o bicho pega, né? É muito fácil nós amarmos nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos e quem nos faz o bem. Mas amar quem nos aborrece. Você seria capaz de orar a Deus intercedendo pelo seu patrão que acabara de demitir você? Você seria capaz de orar em favor de alguém que te apunhalou pelas costas? Jesus te convida a ser liberto do ódio. Como dizia Guimarães Rosa, viver para odiar uma pessoa é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela. Jesus ainda ensina sobre o julgamento do próximo. Nós temos o hábito de usar o dedo indicador para julgar. Somos hipócritas e inconsequentes. Muitos levam pessoas à morte julgando sem ter condições de fazê-lo. Se formos críticos em vez de compassivos, também seremos criticados. O julgamento só cabe a Deus. Ainda no capítulo, Jesus nos orienta a obedecer a Deus. É como construirmos uma casa sobre um alicerce sólido. Quando tudo vai bem, esquecemos do alicerce de nossa casa. Mas quando vem a tempestade, é a primeira coisa que nós lembramos. Que Deus possa ser o alicerce da sua vida. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.